Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Nós estamos aqui para mais uma aula, a aula de número 25. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Caso você esteja entrando hoje, você pode voltar ali no nosso canal e olhar e estudar todas as aulas anteriores. Antes de nós iniciarmos o tema de hoje, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos. Pai, de todo o nosso coração, nós queremos agora nos concentrar na Tua Palavra. Nos desligamos para todos os assuntos e preocupações deste mundo. Sabemos que em Ti nós somos plenamente supridos. Queremos te pedir, amado Espírito Santo, Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo. Revela-nos o Cristo, revela-nos o Verbo, revela-nos a palavra e transforma-nos. Opera milagres durante essa ministração, Senhor. Nós oramos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, pegue então aí a sua Bíblia, o seu caderno, seu iPad, computador, eu não sei como você fará as suas anotações, e vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 5, que fala do Sermão do Monte, que exalta Jesus, e que por um lado, assim como nos atrai a palavra, muitas pessoas abandonam a fé por conta da elevação do nível, dos cristãos segundo o padrão do Sermão do Monte. Parece complicado, mas não é muito fácil de entender, porém é impossível de praticar. Por isso nós dependemos do Espírito Santo, da ação de Deus na nossa vida, para nós atingirmos o padrão do reino de Deus. Nós entraremos hoje na ética dos relacionamentos no reino de Deus. Muitos se preocupam com o aspecto exterior, com suas roupas, muitos se preocupam com a maneira de falar, mas esquecem que os relacionamentos são fundamentais. A ética dos relacionamentos no reino de Deus são fundamentais. Vamos ler a partir do versículo 38, Mateus 5, dos versos 38 ao verso 42. Está escrito assim: vocês ouviram o que foi dito pela lei, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nesse texto que nós estamos ouvindo, assim como Jesus fez no texto da aula passada, da aula 24, que falamos sobre juramentos, Jesus está falando de algo mais do que às vezes estamos pensando. A ênfase do Senhor Jesus aqui no texto é com relação à vingança. E vingança é o sentimento mais básico, é o sentimento mais sutil que assola os nossos corações. A vingança está baseada ao senso da justiça interior, da justiça própria. Um sentimento de justiça própria, e não só um sentimento, também há um espírito de justiça própria. Parece contraditória, mas há um espírito maligno de justiça que não produz a justiça de Deus, mas que produz vingança, que nos leva à espiral da violência, que desencadeia toda a ira, onde uma coisa atrai a outra, Parece que assim, a ira, a violência, a vingança, uma coisa vai atraindo a outra. Onde começa a violência, a vingança, ela não termina.
sempre haverá a necessidade de se vingar do outro. E a palavra do Senhor nos mostra em outros lugares como que Deus trata com a questão da violência. Veja bem, Paulo, em Romanos 12, ele coloca a questão da vingança de uma maneira bem fácil de entender. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Romanos 12, 17 e 21, vamos ver o que Paulo instrui a igreja. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então veja, pagar o bem com o mal é maligno. Pagar o bem com o bem é humano, mas pagar o mal com o bem é divino. Somente os filhos de Deus agem assim. Agem assim como, pastora? Pagando o mal com o bem. Então veja, o Sermão do Monte foi escrito para aqueles que... Não foi escrito, na verdade, né, para aqueles que estão no mundo. Foi escrito para aqueles que são filhos de Deus. Para aqueles que estão debaixo do evangelho do reino, para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Por isso, ele não pode ser praticado pela força humana, pelo nosso esforço próprio. Nós precisamos de um poder espiritual especial. Nós precisamos de Deus. Nós vencemos o mal com o bem quando nós expressamos a natureza de Deus. Somos filhos do rei, somos criados com um comportamento nobre e não com um comportamento medíocre, de mesquinharia. As pessoas que não são nobres têm seu comportamento baseado no orgulho, no ego, no seu eu, e elas não suportam que alguém fique em débito com elas. Se alguém deve a elas dinheiro, pagamentos, favores, se elas são ofendidas, elas não suportam aquilo, porque se sentem inferiores. Aquele que as feriu está numa posição superior, e como elas nunca ficam por baixo, elas revidam. Deus está falando aqui do relacionamento no reino de Deus. É claro que se você vive no mundo e faz negócios no mundo, você tem a lei do mundo para se basear. Mas dentro do reino de Deus, você deve agir conforme o padrão, a ética dos relacionamentos no reino de Deus. Então veja, outras vezes alguém faz o bem para nós, né? E por fazer o bem, elas querem fazer o bem também, né? Não porque são nobres, mas porque elas querem estar quites, não aceitam dever o favor de alguém. Isso também é muito complicado, né? Só aceitam fazer o bem para as outras pessoas, mas não aceitam que façam o bem para elas, porque elas se sentem mal, elas querem estar por cima. Estão sempre dispostas a dar o seu serviço, sua ajuda, mas não aceitam quando outros querem ajudá-las. Não admitem ficar por baixo. Isso também é muito complicado, isso é uma falsa humildade, né? Então, no tempo que outras pessoas precisam de ajuda, você ajuda, mas não aceita que outras pessoas ajudem você. Elas pensam, essa pessoa fez o bem para mim, vou devolver logo, para não ser cobrado depois. Esse padrão também é mundano, né? A legislação do mundo não serve para o reino de Deus. Se cremos que fomos transportados do império das trevas para o reino da luz, é diferente. Deus não queria homologar a vingança no Velho Testamento. Quando ele escreveu, vocês ouviram que a lei disse, né? Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, ofensa por ofensa, queimadura por queimadura. Vingança só existia na lei para limitar
Não era o padrão de Deus. Era para impedir que uma pessoa cometesse um erro e ela fosse punida além do que era devido, né? Então veja, a lei estava protegendo alguém de ser vingada excessivamente. Então Jesus coloca algumas situações práticas. No versículo 39, nós lemos: não resistam o perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Na versão NVI está dizendo isso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Veja, para um oriental, que era o contexto de quando isso foi pregado, a coisa mais injuriosa, insultuosa que existia era alguém dar um tapa, né, na face do outro, né? Nossa, um pequeno tapa para eles era algo de suprema ofensa. Talvez o mesmo que hoje alguém cuspir na sua face. Nessa questão não era o dano ou violência física que estava em questão, mas era o insulto. Era a violência moral. E para nós que somos cidadãos do reino agora, nós não retribuímos um insulto por insulto. Você suporta o insulto 2, 3 vezes, você não revida, porque você é nobre, você não se nivela no padrão rasteiro daqueles que ainda estão nas trevas, porque você está no reino da luz. Você já parou para pensar que você não desiste de pregar o evangelho para aqueles que te ofendem quando você prega? Nós pregamos o evangelho para as pessoas que nos ofendem. Eles não aceitam a mensagem, mas você tem um padrão nobre e você continua com amor, buscando se relacionar, porque o nosso comportamento não é determinado pela reação das pessoas, mas por um padrão, uma ética que não é daqui, que é sobre-humana, é sobrenatural, que não dá para ser praticada. Tem que ser filho de Deus, cidadão do reino, para conseguir atingir esse padrão. Deus chamou você para a nobreza. É a nobreza que Ele quer ver acontecendo dentro do seu reino. Então, se alguém ofender você, falar mal de você, coloque brasa sobre a cabeça dele. Você não vai revidar na mesma moeda, na mesma medida. Veja, isso não significa que você é covarde, que você está com medo de retribuir, de tirar satisfação, né? E não é uma questão de você ser passivo, bobo, tonto, né? Tem pessoas que dizem, os crentes são tudo tonto. Não, eles não sabem o que eles estão dizendo. Nós nos comportamos por um padrão de nobreza. Você faz tudo isso com dignidade, porque há um padrão de vida superior, né? E nossos relacionamentos não são na base da vingança, do revide, do orgulho. Olha o que diz o versículo 40. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a roupa, deixe que leve tudo. Olha, deixe que leve a capa. A ênfase aqui é a demanda. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, dos versículos 7 ao 8. 1 Coríntios 6, 7 a 8. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Veja, Paulo está dizendo assim, você no mundo, quando se relaciona e é prejudicado, você deve tentar de todas as maneiras negociar isso. Não conseguindo, você pode recorrer ao PROCON, você pode buscar um advogado e a justiça humana. Mas no reino de Deus não. Ele está dizendo, nosso relacionamento entre irmãos deve ter um padrão onde você se dispõe a sacrificar, a sofrer o dano. Uau, isso é tremendo, né? Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que os irmãos, eles levavam à justiça os próprios irmãos, né? Paulo está dizendo, não faça isso, sofra o dano,
né? Sofra o dano. Esse é o padrão do reino de Deus, né? Não podemos viver assim lá fora, né? No mundo a gente não vive isso. Eu não posso ter essa atitude lá fora. Tem que ter justiça conforme o mundo. E no mundo há um Estado, uma lei, né? Um direito. E lá toda desavença, toda demanda tem que ser resolvida, né? Que seja antes do tribunal, mas se for necessário, vai no tribunal, né? Mas as desavenças no reino de Deus não são resolvidas nos tribunais. No reino, não resolvemos nada insultando os outros. Não resolvemos as questões de maneira mesquinha, pequena, medíocre. Aqui tudo o que fazemos é com nobreza. E se for necessária para o bem do reino, nós sofremos o prejuízo. E isso pode parecer loucura, mas é o padrão do cristianismo. Isso é nobre, isso é excelente, isso é elevado. O Novo Testamento esclarece muito bem isso. Mas muitos estão mais interessados na sua prosperidade, nas bênçãos. Ninguém aborda a ética dos relacionamentos em todos os segmentos de nossas vidas, né? Isso, querido, abrange o seu trabalho, a sua escola, a sua casa, nas dificuldades, em como lidar com as situações de tensão, de mágoas, de ofensas, de crises, né? Por isso, para muitos, o cristianismo é muito barato, é agregado a tudo que eles já creem. Então, muitos procedem assim para atrair mais pessoas, para não confrontá-las, para que todos fiquem bem. Mas esse é um engano, né? Deus não mudou o evangelho, ele continua o mesmo. Então, se você está vendo briga do seu lado, se você está vendo injustiça do seu lado, são cristãos, meu querido, com muito amor, confronte essas pessoas, né? Se você está na sua família e a sua família vive debaixo dessa represária, dessa vingança, há uma vingança escondida, sabe, nos relacionamentos, de marido e mulher, de irmãos, né? Então, porque o irmão levou vantagem com algum benefício do pai, da mãe, né? Ou porque você age com ciúme camuflado, né? Você resiste o irmão, você resiste a irmã, você resiste o pai, você resiste a mãe, quando sente que está sendo injustiçado. Não, não faça isso. A Bíblia diz, não faça isso, né? Esse é o convite do Sermão do Monte, do Evangelho do Reino de Deus, né? Esse é o padrão de conduta que o Senhor espera de nós. E o versículo 41 de Mateus 5 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, né? Veja, naquela época, o Império Romano dominava e acontecia que muitas vezes os soldados, a mando do rei, poderiam obrigar os cidadãos a carregar coisas, trabalhar gratuitamente. E isso fazia parte da lei naquela época. E o Senhor está nos dizendo, se alguém quer fazer com isso com você, ceda, não resista, faça. As regras do nosso reino são celestiais, não são aqui da terra, são de outro mundo, de outro padrão, né? E o desafio é, haja de acordo com a sua natureza. A revolução começa em você, por você. Essa é a maior revolução que poderia existir, a revolução do amor. Essa foi a revolução que Jesus provou, né? Começa a colocar brasas vivas na cabeça dos seus pais, dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus vizinhos, dos seus familiares, dos seus cônjuges, né? Quantos jovens têm o sonho de mudar o mundo, né? Comece mudando na sua casa. Chegue para sua mãe e diga que você a ama. Chegue para o seu pai e pergunte o que posso fazer para te servir hoje, para alegrar o seu coração, né? Muitas crianças vão ser disciplinadas, porque nós precisamos deixar aqui um adendo. As crianças, queridos, são educadas pela lei, né? Você educa as crianças pela lei, não há como educar as crianças pela graça, né? É claro que é pela lei transmitindo graça, né? Você sabe que quando você vai disciplinar uma criança, um filho seu, ele te abraça, ele te beija, né? Ele te adula, porque ele quer que você esqueça da promessa da disciplina. Você sabe que nós disciplinamos os nossos filhos, os meninos até os 7 anos, as meninas até os 5, né? A disciplina com a vara, né?
porque é assim que Deus nos ensina, com amor, né? Então veja, revidar e vingar na disciplina dos filhos não trará o comportamento que você espera. Nós ensinamos isso, ainda que você discipline com a vara, não faça isso com ira, não faça isso para se vingar dos seus filhos, faça com amor, né? Veja, se tem que haver vingança, deixe o Senhor se vingar por você. Hoje no meio evangélico há um povo que se relaciona com base na justiça própria, que diz, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Eles têm uma mania de julgar os cristãos que estão sofrendo, até que estão sofrendo com uma enfermidade, dizendo, isso foi porque ele fez mal para a minha vida, ele me traiu. Olha lá, Deus está pesando a mão. Queridos, isso não é Deus. Isso é uma doutrina muito maldita de justiça própria, que faz com que os irmãos se sintam no direito de cobrar a justiça de Deus, né? E isso é muito perigoso, misericórdia. Mateus 5,42 diz assim, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. A ideia aqui no contexto não é só de alguém que está pedindo, mas é de alguém que está querendo extorquir você. É de alguém que está roubando, pegando de você. E o Senhor está dizendo, dá para ele. Não volte as costas para ele, não. Ele quer emprestado, mesmo que ele esteja abusando de você, empreste. Você tem para emprestar? Empreste. E não cobre juros dele. Esse é o padrão do reino de Deus. Não cobre juros dos seus irmãos. Há um salmo que diz isso, né? Não cobre juros dos seus irmãos. Não vençam mal com o mal. Vençam mal com o bem. Sua esposa é mandona, ela é bruta, briguenta, fala alto demais, fale baixo com ela. Quanto mais ela agir de maneira ranzinza, mais suave você deve ser. Compre um presente para ela, né? Se você não fez bem, não fez o melhor, errou, está irritado, está nervoso nesses dias, né? Se o contrário é a realidade, né? Porque às vezes a gente julga o nosso cônjuge pelo seu mau comportamento, mas não vê o nosso comportamento que pode estar levando uma reação, né? Se você tem estado assim esses dias, compre um presente, faça um agrado, aplaque a ira antes de chegar em casa. Você sabe que a Bíblia diz que um presente apazigua a ira. Olha que legal, né? E às vezes o presente, as pessoas falam assim, né? Os homens falam assim, eu não tenho dinheiro para dar presente não. Às vezes é um mimo, às vezes é uma coisa pequena, né? Você pode agradar com coisas pequenas, né? O valor do presente não está só nas finas joias, no carro, na casa, né? Nas coisas de grande valor, mas está no sentimento que é expressado pelos objetos também de pouco valor. Né? Os homens, de uma maneira geral, eles têm uma tendência de serem brutos, secos, né? De falarem as palavras ásperas, de serem muito resumidos, né? E às vezes isso promove um revide, né, para as mulheres. E naturalmente você acaba colhendo isso. Você já viu? Você dá uma palavra ríspida, você colhe uma palavra ríspida na mesma medida. Faça um teste. Presenteie sempre que você puder. Mande mensagens românticas, agradeça. Sirva no que for possível. Assim você coloca brasas vivas sobre a cabeça da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus discípulos, dos seus pastores, né? Veja, muitos não têm experimentado um casamento mais feliz porque não têm praticado o que a Bíblia diz. Faça o oposto do que o seu cônjuge espera. Então, esperando de você o pior, faça o melhor. Ele está esperando. Seu filho está esperando uma dura, teu filho está esperando uma surra. Surpreenda, faça além. Não uma surra além, né? Mas faça além. Naquele dia, faça para ele, não, filho, hoje, se o seu filho está na adolescência, né? Faça isso. Ele merece perder um privilégio? Faça para ele. Hoje eu quero me relacionar e mostrar para você o amor de Deus. Eu não merecia nada e Deus me deu tudo. E hoje, mesmo que a sua atitude esteja me levando a uma extrema reprovação, eu quero abençoar a sua vida, assim como Deus me abençoou. Corresponda além das expectativas.
É isso que Deus está falando. Deus te deu um serviço na casa de Deus, na obra de Deus, faça além das expectativas, né? Seja proativo. Você sabe que esses dias eu estava orando a Deus e pedindo a Deus a solução de algo que nós estávamos enfrentando, né? E eu pedi assim para Deus, Deus, eu devo fazer alguma coisa com relação a isso, né? Ou eu devo esperar em Ti? E Deus falou assim para mim, eu sempre ajo pela iniciativa do homem. Uau, aquilo falou tanto comigo. E assim que eu acabei a oração, eu já fiz o contato com um discípulo meu, e falei, né, esse discípulo é muito amado e ele já colocou, né, algumas coisas em andamento. E eu pensei comigo, né, se não fosse a iniciativa, né, o que seria? Talvez eu estivesse sofrendo o prejuízo até hoje, né? Então, Mateus 5, vamos continuar lendo dos versos 43 ao 48. Diz assim, Mateus 5, você está aí, é continuação do texto. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa era a lei, né? Mas Jesus estava dizendo, eu vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Por isso, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Veja, o padrão de Deus é sermos perfeitos. E o que significa essa perfeição? Que a gente não tem mais pecado, que a gente não erra mais? Não. Não é isso. No Velho Testamento, o Senhor falou para o povo de Israel, sede santos, porque eu sou santo. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus, né, ao dar a constituição do reino de Deus, ele diz, sede perfeitos, como perfeitos é o nosso Pai Celestial. Isso significa que essas regras são para quem é filho, só para os filhos. Deus nunca pede algo para você se você não tem condições de obedecer. Seria injusto da parte de Deus ele escrever, né, ele trazer isso por Mateus no seu evangelho, se nós não tivéssemos a capacidade de realizar. E de fato nós não temos. Você sabe, queridos, que nós vivemos um tempo onde o evangelho da graça não é pregado. E há muitos cristãos muito sinceros e genuínos que, por causa de um legalismo pregado na igreja, ele se ausenta. Ele diz assim, eu não posso ser hipócrita, eu não consigo fazer isso que vocês estão pregando. E eles saem da igreja, e sabe, e são cristãos muito sinceros. E às vezes nós temos dentro da igreja cristãos que cobram dos outros, que são legalistas, que julgam o padrão de vida dos outros, né? Sem olhar para a própria vida, porque esses também não dependem de Deus, mas Deus está falando que no evangelho da graça, você só consegue alcançar o padrão da perfeição se você olhar para Jesus, se você depender dele. Por isso nós oramos, né? A oração é a máxima atitude de dependência de Deus, né? Você sabe, é a máxima atitude. É aquele que diz que depende de Deus e não ora, ele não depende. E mais cedo ou mais tarde ele vai agir com carnalidade, tanto como para si mesmo, se culpando, se condenando, como para os outros, né? E nós precisamos entender que o evangelho do reino de Deus não fala dos que não são cristãos, que não são crentes, que não são discípulos, que não nasceram de novo. Está falando daqueles que já têm dentro de si a semente de Deus, né? E esse está apto para praticar a palavra. Então esse texto fala de três coisas. Ele está falando assim, ame os seus inimigos, né? Que é o resultado da prática dos versos anteriores, né? Em segundo lugar, ele está falando, ore pelos que vos perseguem. Orar pelo seu inimigo é um nível mais elevado do reino de Deus, porque não dá para orar com ódio, né? Não dá para orar com mágoa, com amargura, você não consegue, né? Deus fala sobre isso em 1 Timóteo, Paulo fala isso, né? Que a nossa oração não é respondida quando nós oramos com mágoa, com amargura, né? Imagina, você não pode orar assim, Senhor, mata aquele fulano, que eu não aguento mais ele, né?
Senhor, tira o carro dele porque ele tirou o carro de mim. Não, você não ora assim, né? Senhor, que um raio caia sobre a cabeça dele. Não, você não ora assim, né? Então, orar por aquele que te persegue, que pega no seu pé, que tem ciúme de você, aquele que você vive indignado com a sua postura, que não vai com a sua cara, que não é educado com você, que não olha, que não cumprimenta, né? Veja, se essa pessoa tiver um filho com câncer, você não vai dizer assim, ó lá, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Olha, Deus está fazendo justiça. Misericórdia, irmão, misericórdia. Misericórdia de nos colocarmos no lugar de Deus, né? Sobre aqueles que dizem, bem feito, ó, Deus está pesando a mão, né? Essa conduta não é a conduta do reino. Até porque, qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o perdão, é a misericórdia, né? Como é que Deus julga você? Com base em Cristo, com base no perdão que já foi lhe dado. E assim Ele espera que você julgue o outro, com base no perdão que Deus deu para você, né? Isso é muito sério, né? Isso não é o agir de um filho do Pai Celestial, né? De ficar concluindo que Deus está julgando ele pelo mal que está vindo sobre ele, né? No reino não há esse tipo de julgamento. Deus faz chover sobre justos e injustos, sobre a casa de todos vem a chuva. Deus abençoa a todos, o sol vem para todos. Nosso Pai Celestial é bom para com todos, inclusive para aqueles que não buscam. Então nós devemos ter a postura que teve Jesus na cruz. Ele orou para aqueles que o estavam crucificando, dizendo, Pai, esse povo não está consciente do que estão fazendo. Uau! Foi assim que Jesus orou. Perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem o castigo que terão por estarem fazendo isso, eles não fariam. Por isso, não castigue eles por isso, não. Jesus estava falando isso. Eles são cegos, eles são ignorantes. Eles não sabem que tocar em mim é tocar na menina dos seus olhos, é tocar no Senhor. Ore assim pelo seu chefe, pela sua professora, pelos seus pais, pelos seus inimigos, né? Peça a bênção do Senhor sobre essas pessoas. Ore pela sua esposa que pega no seu pé, pelo seu marido, né? Ore. Esse é o padrão dos relacionamentos no reino de Deus. Essa aula é muito séria, né, queridos? Sabe que a aula 24 foi uma paulada na nossa moleira, né? Porque falava do padrão das palavras no reino de Deus, né? E essa aula fala dos relacionamentos e quão séria ela é. Mas fique tranquila, fique tranquilo. Deus em Cristo, através do Espírito Santo, nos capacita a correspondermos ao padrão do reino de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Ele. Pai justo e santo, como nós precisamos de Ti. O meu coração treme, ele estremece, há um temor dentro de mim, porque são palavras tão poderosas. Mas, por nós mesmos, nós não conseguimos agir. Nós olhamos para Jesus nesta hora. Jesus, em todos os seus relacionamentos, foi nobre. Você pode imaginar que Jesus sabia que Judas o roubava, mas ele nunca pediu contas daquele dinheiro. Você pode imaginar que Jesus foi traído por todos os seus discípulos. Mas ele não revidou, ele sofreu o dano. Ele foi para a cruz sozinho. Na verdade, somente João ficou do lado de Jesus. Eles traíram, a nação traiu Jesus. Eles gritavam, crucifica-o, e naquela multidão estavam todas as pessoas que ele havia feito milagres. Ai, Senhor, nos ajuda a agir conforme Jesus. Nos revela esse amor, Senhor. Livra-nos de entrar na justiça contra os irmãos, Senhor. Meu Pai, tem misericórdia de nós. Nós oramos nesta hora que essa graça gloriosa, que a presença desse Espírito Santo tão maravilhoso possa aumentar dentro de nós. E que hoje, especialmente nesses dias, em todos os dias da nossa vida, nós tenhamos esse padrão de relacionamento, de surpreender, de ir além das expectativas do que os outros esperam de nós. Nós oramos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém.
eu quero aconselhar você a compartilhar essa palavra, né? Essa palavra de relacionamentos, todo mundo precisa ouvir. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão por um fio, estão iradas, violentas, por pouca coisa hoje alguém mata o outro, né? Estamos vivendo em tempos difíceis. Se você acha que alguém precisa ouvir esta mensagem, compartilhe esse vídeo, né? Você estará levando e expandindo o reino de Deus. Amo vocês, beijo no coração e até a próxima aula.